eu pinto minha parede? Meu sofá é cinza. Que cor tem que ser meu tapete? Quero pintar a parede da sala de jantar. Que cor fica bom? Oi, eu sou a arquiteta Manu, consultora de decoração online, e hoje eu vou te dar a segurança que você precisa para escolher a paleta de cores para sua casa com total confiança, sem medo de errar e se arrepender depois. Essas perguntas que eu fiz agora são dúvidas muito comuns que chegam para mim, e para todas elas, a minha resposta é sempre a mesma. De que cor eu pinto a minha parede? Depende. Meu sofá é cinza. De que cor tem que ser o meu tapete? Depende. Quero pintar a parede da sala de jantar. Que cor fica bom? Você já entendeu, né? Nesse vídeo, eu vou te mostrar por que a sua paleta de cores está dando errado e como você pode finalmente ter um ambiente que te abraça, em vez de um que grita com você. A gente vai entender a lógica por trás de um lar com alma, onde as cores conversam entre si e não ficam cada uma falando uma língua diferente. E ó, já te adianto uma coisa. Sempre que você precisar escolher uma cor para sua casa, seja para a fachada, para as paredes de dentro, ou até para algum móvel ou acessório, a vida inteira você está fazendo a pergunta errada. E é por isso que você nunca fica totalmente satisfeita com as cores na sua decoração. Bom, agora que a gente já alinhou as expectativas, deixa eu te explicar por que aquele depende que eu te falei ali no início não é preguiça de arquiteta, não. É que a gente precisa encarar a realidade. A cor não existe sozinha no mundo. Ela não é um ser isolado que vive numa bolha. Na verdade, cor é pura relação. É como aquela Maria vai com as outras, sabe? Que muda completamente de personalidade dependendo do grupo com quem ela está andando. O grande problema é que a gente foi treinada a vida inteira para escolher cor como se estivesse comprando uma camiseta numa loja de departamento. Você olha para o cabide, você gosta da cor, leva para sua casa e pronto. Só que na decoração, a sua parede tem, 10, 20 metros quadrados. Ela está deitada em cima de um piso que tem uma cor, está do lado de um sofá que tem outra textura, está embaixo de uma lâmpada que às vezes nem é a ideal para aquele ambiente. Quando você me pergunta, Manu, de que cor eu pinto a minha sala? E aí eu te respondo, depende, é porque eu não estou enxergando essa teia de relações que você ainda não está vendo. Escolher uma cor de forma isolada é o caminho mais rápido para criar o que eu chamo de Casa Frankenstein. As peças são boas, as cores são até bonitas no leque da loja, mas quando a gente junta tudo, nada se bica. Fica aquele clima estranho, uma sensação de que tem algo errado, mas você não sabe o que é. A gente precisa entender que o acabamento que vem no final é a tinta e não a cor. A cor é a estrutura emocional do seu ambiente, não importa de que tinta seja. A cor tem o poder de fazer um quarto pequeno parecer um abraço, ou fazer uma sala grande parecer um aeroporto gelado e impessoal. E o motivo de tanta gente errar e acabar se frustrando, gastando dinheiro com um galão de tinta que vai ficar lá encostado, é justamente a falta de um critério técnico que conecte todos esses pontos. A cor que você vê na loja, com aquela luz fluorescente de galpão, nunca, eu vou repetir, nunca vai ser a mesma cor que vai aparecer na sua parede às 6 da tarde num dia nublado. E se você não entende o porquê disso acontecer, você vai continuar refém da sorte. E decoração, minha amiga, não pode ser sorte, tem que ser intenção. É sobre sair do eu acho que esse azul combina, para o eu tenho certeza que essa paleta funciona. Aliás, existe um mito, né, de que o perigo de errar na cor só acontece com quem resolve ousar, né? Tipo aquela pessoa que decide pintar uma parede de azul marinho ou, terracota, e aí a gente pensa logo, vixe, que coragem, eu teria medo de errar. Mas o que ninguém te conta é que a frustração mora com a mesma força na casa de quem escolhe o neutro também, sabia? Sabe quando você passa horas na frente do mostruário da loja de tintas e escolhe um tom que você jurava que era o off-white perfeito, daqueles bem chiques que a gente vê em perfil de arquitetura, e quando você termina de pintar e a tinta seca, sua sala parece um hospital? Ou pior, parece que a parede está encardida com um fundo amarelado que você não sabe de onde veio? Pois é, o erro não escolhe tonalidade, ele escolhe quem decide sem saber o que está fazendo. Isso acontece justamente porque a gente tem o hábito de escolher a cor olhando só para ela. Você pega aquele quadradinho minúsculo, né, de, 2 por 2 centímetros, e aí você tenta imaginar como é que aquela cor vai ficar lá em 3 metros de parede. Não tem como dar certo. Aí você ignora que aquele seu piso de madeira tem um tom quente, que a cortina que você já tem é de um tecido mais frio, ou que a luz entra pela sua janela à tarde e muda completamente a cara daquele ambiente. Quando a gente escolhe de forma isolada, ou no máximo tentando combinar a cor só com uma outra peça que vai ficar ali pertinho da parede em questão, a gente está fazendo uma aposta.
Se você escolhe um cinza neutro, mas não percebe que ele tem um fundo azulado e coloca ele do lado de um móvel de madeira avermelhada, o resultado vai ser um ambiente que parece que está sempre brigando. Você não vai sentir aquela paz de lar com alma. Você vai sentir um incômodo visual constante. É aquela pulguinha atrás da orelha que te faz ficar mudando os móveis de lugar, tentando achar uma posição que acerte o ambiente, quando na verdade o problema está na base que você escolheu sem critério. E veja, não adianta tentar consertar um erro de cor pendurando um quadro bonito por cima. Se a base não faz sentido para o seu estilo e para a realidade do que você já tem aí na sua casa, o acessório vai ser só um curativo num braço quebrado. A gente precisa parar de tratar a pintura ou a paleta de cores como algo que se decide assim, no feeling ou no palpite do vendedor. Escolher uma cor, seja ela um branquinho básico ou um verde profundo, exige técnica. Exige que você entenda que aquela cor vai morar junto com o seu piso, com o seu teto e com a sua luz da cidade aí onde você mora. Se você não olha para o todo, você acaba criando um ambiente que parece que foi montado por 5 pessoas diferentes que não se falam. Fica um vazio, uma falta de conexão que te impede de se sentir em casa. Impede que você sinta que aquela casa é de fato o seu lugar no mundo. E é exatamente esse ciclo de tentativa e erro que a gente vai quebrar hoje, porque você merece ter a segurança de olhar para sua paleta e saber que ela foi pensada para te abraçar e não para te causar dúvida. Agora, o que eu quero que você entenda é que decorar não é um dom místico que só algumas pessoas iluminadas têm. Na verdade, é muito mais como seguir uma receita de bolo. Se você coloca os ingredientes certos, mas não entende como, sei lá, o seu forno funciona, o bolo sola e você não sabe por quê. O que a gente chama de técnica na arquitetura nada mais é do que entender como o nosso olhar e o nosso cérebro funcionam juntos. É um jogo de regras simples, mas que ninguém te ensinou. O primeiro grande segredo que faz as cores mudarem de cara na sua casa tem um nome até meio metido a besta: metamerismo. Mas esqueça o nome difícil e foque no que ele faz. Sabe quando você experimenta uma roupa na loja, acha ela o máximo em você, mas aí quando você chega em casa, se olha no espelho do seu quarto com a mesma roupa, parece que ela mudou? É exatamente o que acontece com a tinta da sua parede. A cor não é uma coisa parada. Ela depende totalmente da luz que está batendo nela. Lá na loja, a luz é feita para vender. Na sua casa, você tem a luz do sol entrando pela janela, a luz da lâmpada do teto, tem abajur. Cada uma dessas luzes tempera a cor de um jeito. Então, aquele cinza que você escolheu pode sim puxar para o azul ou até para o roxo, dependendo do tempero da luz da sua sala. E se você não entende como a luz da sua casa funciona, você vai continuar achando que deu azar na escolha, quando na verdade você só não sabia como o seu forno, entre aspas, estava regulado. Você entende essa metáfora aqui? E olhe como é simples. Uma vez que você entende isso, você para de escolher cor no chute e começa a escolher com intenção. Outra coisa que acontece muito é o que a gente chama de contraste. Nosso cérebro, o bichinho é meio preguiçoso e ele adora fazer comparações. Ele nunca olha para uma cor sozinha. Ele está sempre fofocando com a cor que está do lado. Se você tem um piso de madeira bem quente, amarelado e coloca uma parede cinza do lado, esse cinza vai parecer muito mais frio, quase azulado. Se você coloca um móvel escuro na frente de uma parede clara, aquela parede vai parecer ainda mais branca. É por isso que aquela pergunta, que cor combina com o meu sofá, não tem uma resposta única. Porque o sofá não está sozinho. Ele está conversando com o tapete, com a cortina, com os outros móveis e acessórios e também com a luz que vai entrar pela janela. Quando a gente entende essa conversa entre os objetos, aí a mágica acontece. O que parece ser um bicho de 7 cabeças vira um estalo na sua mente. Você começa a olhar para o seu ambiente e entender: então é por isso, que esse bege aqui está parecendo encardido. Ele está brigando com a cor do meu piso. Você percebe como não é difícil? É só uma questão de virar essa chavinha. A técnica serve para te dar liberdade e não para te prender em fórmulas complicadas. Quando você domina esses pequenos macetes sobre como luz e o ambiente influenciam na cor, você ganha uma segurança que não tem preço. Escolher a paleta de cores do jeito certo é o que separa uma casa que parece um amontoado de coisas bonitas de um verdadeiro lar com alma. Um lar com alma é aquele onde as cores se abraçam, onde nada parece estar ali por acaso. E o melhor de tudo, quando você entende a lógica por trás disso, você economia uma energia absurda. Você para de gastar dinheiro com teste de cor errado e para de perder o sono achando que não tem bom gosto. Bom, agora que você já entendeu que luz é a alma da cor e que o seu cérebro adora uma comparação, a gente precisa falar sobre a solução, claro. Como é que a gente resolve esse quebra-cabeça sem surtar? O primeiro pilar
para você escolher a sua paleta com total segurança é o que eu chamo de olhar de conjunto. O olhar de conjunto é você parar de olhar para a lata de tinta e começar a olhar para o horizonte do cômodo que você quer transformar. Antes de decidir se a parede do seu quarto vai ser, sei lá, azul sereno ou verde floresta, você precisa fazer um inventário do que já está lá, que não vai sair de jeito nenhum. Sabe aquela marcenaria que custou caro? O piso que já veio no apartamento? Aquela poltrona de couro que é o seu xodó? Pois é, tudo isso tem um tom, tem uma temperatura, uma textura. E se você escolhe a cor de parede ignorando a cor desses itens, você está criando um conflito que vai te dar dor de cabeça todos os dias. Para criar um lar com alma, você precisa entender que cada ambiente é um ecossistema. A cor da parede tem que ser a moldura que valoriza o que você já tem. O grande segredo não é achar uma cor que você ame isoladamente num papelzinho de loja, mas sim encontrar a cor que faça o seu sofá parecer novo, faça parecer o seu piso mais elegante, a sua poltrona mais nobre, sabe? É sobre ter inteligência na hora de escolher para que o seu investimento valha a pena e não para que você sinta que jogou dinheiro no lixo. Mas eu sei bem como é esse campo de batalha, viu? Na hora que você chega na loja e você vê lá aquelas paredes infinitas de amostras, o olhar de conjunto some da cabeça e a dúvida toma conta. Aí você começa a pensar, mas meu Deus, será que esse bege combina com o meu tapete? Será que esse cinza vai deixar o meu quarto mais escuro? E aí, com medo de errar, muita gente trava. Ou pior, escolhe o básico e acaba ficando sem graça e sem personalidade. Foi justamente por ver tantas pessoas perdidas nesse mar de opções que eu decidi criar o Decor. O Decor é o meu curso completo, onde eu transformo toda a minha experiência de anos como arquiteta e consultora em um método simples para você dominar as cores de uma vez por todas. Lá dentro, eu não te dou apenas dicas, não. Eu te entrego um caminho infalível para você ter segurança em cada escolha. A gente começa decodificando seu estilo real para você entender o que realmente te faz sentir feliz, se sentir em casa. No Decor, a gente mergulha fundo no que eu te expliquei sobre a luz, que é a alma secreta das cores. E eu te ensino a analisar o seu ambiente como uma profissional faria. No curso, eu te mostro como aplicar contrastes e semelhanças na prática, usando o que você já tem em casa. E o ponto alto, que é o queridinho das minhas alunas, são os meus 4 passos para você montar uma paleta do zero. É um mapa. Você nunca mais vai olhar para um leque de cores e se sentir perdida. Você vai saber exatamente qual tom procurar para alcançar o efeito que você deseja. O curso é um investimento na sua paz de espírito. Imagine você poder entrar numa loja e escolher a cor de um revestimento com a certeza absoluta de que aquilo vai funcionar, sem precisar pedir a opinião de 10 pessoas diferentes e acabar mais confuso ainda. No Decor, você aprende a ter autonomia. E o melhor, o curso é focado em resultados reais, sem precisar de reforma, sem quebra-quebra, só usando o poder das cores de forma estratégica. Se você sente que sua casa hoje está desconectada, que os ambientes não conversam, ou que você simplesmente não aguenta mais olhar para aquela parede sem vida, o link do Decor está aqui embaixo no primeiro comentário fixado. E só para você que está assistindo esse vídeo, eu deixei uma condição exclusiva por tempo limitado, viu? É só acessar o link e garantir sua vaga agora. Agora que você já entendeu que cada ambiente pode ter sua alma e que você precisa olhar para o conjunto, a gente precisa aplicar o que eu chamo de filtro da realidade. Porque, vamos ser sinceros, né? Na internet, tudo parece muito fácil porque o ambiente é montado do zero, né? É tudo harmonioso, o piso é perfeito, os móveis são de design. Mas a sua casa, a minha casa, a casa da gente que vive a vida real, ela já tem história. Ela já tem peças que vieram com a gente e peças que a gente não vai trocar agora. E é justamente nesse ponto que muita gente trava e acaba desistindo de ter uma casa bonita. A pessoa pensa, Ai, Manu, eu até queria colocar uma cor diferente assim na minha sala. Mas sei lá, meu sofá é de um marrom que eu não gosto. ou então, Ai, meu piso é aquele piso de granito que eu amo. Então nem adianta eu tentar pintar a parede porque nada vai ficar bom. minha amiga, aceita que dói menos. Se você ficar esperando ter a casa perfeita para fazer aquela baita reforma para começar a decorar, você não vai começar nunca a ter um lar com alma. O segredo para uma paleta de cores que funciona de verdade nunca pode ser ignorar o que você já tem. É usar a cor como ferramenta de valorização do que já está aí. O filtro da realidade funciona assim. Você precisa aprender a identificar quais são as cores fixas do seu ambiente. Sabe aquele armário de madeira que ocupa a parede inteira da sua cozinha? Ele não é só um móvel, ele é uma massa de cor gigante. Aquele seu piso que tem um tom mais puxado para o bege ou para o cinza, ele também é cor. As suas portas, os seus acabamentos das janelas, até o tom da madeira daquela mesa de jantar que você ganhou,
Tudo isso entra na sua paleta, quer você queira ou não. Escolher a cor da parede sem olhar para essas peças é como tentar combinar um sapato de festa com uma roupa de academia sem olhar no espelho. Pode ser que por um milagre do destino dê certo. Pode sim. Mas as chances de você olhar para o resultado final e sentir um desconforto visual imenso são extremamente altas. Quando a gente ignora a realidade do ambiente, a gente acaba criando espaços que parecem jogados, né? Onde nada parece pertencer àquele lugar. O grande benefício de você entender o nosso filtro da realidade é que você para de lutar contra a sua própria casa. Em vez de você ficar sofrendo porque não gosta de um móvel específico, você passa a usar a cor de forma estratégica para que esse móvel pareça intencional dentro da decoração. Olha que bacana. A cor tem esse poder quase que mágico de limpar a visão. Quando a paleta está alinhada com as texturas e os materiais que você já tem, por exemplo, a madeira, o metal, o tecido do seu sofá, o nosso cérebro para de focar no que a gente acha sem graça e começa a enxergar a harmonia do todo. Isso sim é o que eu chamo de investimento inteligente. Você não precisa gastar rios de dinheiro trocando tudo que você tem para ter um ambiente renovado. Você só precisa da cor certa para amarrar essas pontas soltas e dar um upgrade automático em tudo que está em volta. É como se a cor certa desse uma nova vida para o que já é seu. E olha, eu não estou falando de armengar não, viu? Eu estou falando de técnica pura aplicada ao seu dia a dia. No nível profissional, é exatamente isso que a gente faz. A gente olha para os pontos que não podem ser mudados e cria uma paleta que traga equilíbrio justamente para esses elementos. Se o seu ambiente tem muita informação visual, a gente usa a cor para trazer calma. Se ele está meio apagadinho, meio sem graça, a gente usa a cor para trazer o calor e o aconchego que faltam. O problema é que, sem o método certo, a gente tende a escolher cores que só aumentam o problema. A gente quer que um tom que a gente viu numa foto linda, mas esquece que na foto a luz era outra e o piso era de um material completamente diferente. Aí a tinta seca, o resultado fica uó e a gente bota a culpa no nosso bom gosto. Ter essa clareza de como conectar o novo com o que já existe é o que traz a verdadeira paz mental na hora de decorar sua casa. Você para de olhar para os seus móveis com aquele sentimento de queria trocar tudo e começa a ver potencial em cada cantinho. Você começa a entender que o seu lar com alma já está aí. Ele só está precisando que você assuma o controle da narrativa e faça as cores trabalharem a seu favor e não contra você. Quando você aplica o filtro da realidade, você ganha uma segurança absurda. Você olha para o seu ambiente hoje e, em vez de ver limitações, você vê oportunidades. Oportunidade de criar algo único e cheio de personalidade. Afinal de contas, a sua casa tem que ter a sua cara e a sua história, né? E não ser uma cópia sem vida de uma foto que você viu no Instagram. E é essa libertação que a técnica te proporciona. Agora eu quero fazer um negócio com você. Feche os olhos por um segundo. Pode fechar. E imagine a seguinte cena. Você chega em casa, depois de um dia cansativo, você abre a porta e, em vez de sentir aquele incômodo visual ou aquela vontade de sair arrastando o sofá de lugar, você sente um abraço. Você olha para sua sala ou para o seu quarto e tudo faz sentido. As cores não estão ali só ocupando espaço. Elas estão contando a sua história. O seu piso parece que foi escolhido a dedo para estar ali. O seu sofá, aquele mesmo que você achava meio sem graça, agora parece uma peça de design. Existe uma harmonia que você não consegue explicar, mas você sente. Isso, minha amiga, é o que eu chamo de um lar com alma. Um lar com alma não é aquele que saiu de um catálogo de loja onde tudo é impessoal e perfeitinho. É aquele onde a gente percebe que houve intenção em cada escolha. Quando você domina a paleta de cores da sua casa, você para de brigar com os ambientes e começa a viver neles de verdade. A gente para de ser escrava das tendências e passa a ser a mestre do nosso próprio refúgio. E sabe qual é a maior recompensa de tudo isso? É a paz mental. É saber que a sua casa está trabalhando a seu favor, te acalmando, te inspirando e não te cobrando por mudanças o tempo todo. Mas lembra que eu falei lá no começo do vídeo que sempre você fez a pergunta errada quando você vai escolher as cores dos seus ambientes? De que cor eu pinto a minha parede? Ou então, que cor combina com o meu tapete? Esse tipo de pergunta é o caminho mais curto para o erro e eu vou te explicar o porquê. Quando você faz esse tipo de pergunta, você está focando no objeto, no produto, na lata de tinta. Você está tentando resolver um problema de forma isolada, como se a cor fosse um adesivo que a gente cola para esconder o que não gosta. A pergunta que você deveria estar se fazendo
a única que realmente destrava a decoração da sua casa, não é sobre a cor em si, mas sobre a relação. A pergunta certa é: o que é que essa cor precisa fazer pelos meus elementos que eu já tenho? Você percebe a diferença? Quando você muda a pergunta, você muda o seu olhar. Você para de procurar uma cor bonitinha no leque e passa a procurar uma cor que funciona como uma verdadeira ferramenta de harmonia. Você para de perguntar que cor combina e você passa a analisar: esse tom vai ressaltar a madeira do meu móvel ou vai deixar ela com cara de velha? Essa pequena mudança de fase muda todo o jogo. Ela tira você do lugar de quem está comprando tinta e te coloca no lugar de quem está construindo um ambiente de verdade. E é por isso que tanta gente se frustra. As pessoas buscam respostas prontas para perguntas que nem deveriam estar fazendo. Elas buscam o como antes de entender o porquê. E é exatamente esse grande diferencial de quem tem um lar com alma. O entendimento de que a casa é um organismo vivo e que cada escolha precisa servir ao conjunto. E olha, quando eu digo que se você não vai reformar a sua casa, é você que tem que se adaptar a ela e não ela a você, isso não significa aceitar uma casa feia, muito pelo contrário. Significa ter inteligência técnica de usar a cor para fazer a sua casa atual ser a melhor versão de si mesma. É parar de sonhar com a casa de revista e começar a amar a casa onde você vive hoje. A cor é a ferramenta mais poderosa e rápida que a gente tem para fazer essa transformação acontecer sem quebra-quebra, sem sujeira e sem gastar com o que não precisa. Quando você aprende a fazer a pergunta certa, você ganha uma liberdade que não tem preço. Você para de se sentir perdida e passa a ter critério. E é essa jornada de autoconhecimento e técnica que eu quero que você viva. Porque no fim das contas, a decoração não é só sobre paredes, é sobre as pessoas que vivem entre elas. Ter uma casa que te reflete, que te abraça, que faz sentido para a sua realidade é um dos maiores investimentos que você pode fazer para a sua felicidade. Viu como o segredo não é a cor em si, mas como ela faz o seu ambiente trabalhar a seu favor? A partir de agora, eu não quero mais ver você sofrendo na hora de escolher as cores para sua casa não, viu? E se você quiser que eu te ajude a escolher cores do jeito certo, com confiança e sem medo de errar, o Decor tá de portas abertas para você, com uma condição super exclusiva por tempo limitado. É só acessar o link no primeiro comentário fixado e garantir sua vaga. E assim como em qualquer área da decoração, para escolher cores, você também vai precisar de repertório. Nesse vídeo aqui, eu te mostro várias opções atuais de cores de tintas para você usar na sua casa. Nesse outro aqui, o YouTube vai te indicar mais conteúdo super útil para trazer mais vida e bem-estar para sua casa. Um beijo, até o próximo vídeo.